Olá, pessoal! Hoje vim aqui contar um pouquinho da minha experiência para vocês, de como a gente descobriu o autismo, né, no nosso filho Anthony, que como vocês acompanham aqui no meu canal, o Anthony ele é um milagre na nossa vida, né? Tem um vídeo aqui no meu canal, se quem quiser dar uma olhada. Eu tentei engravidar durante 10 anos e eu tive que fazer uma cirurgia, né, no útero para ter o Anthony. E ali no meu vídeo eu conto tudo sobre essa linda história. Então hoje eu vim aqui contar pra vocês de como a gente descobriu o diagnóstico do Anthony, quais eram os sintomas que o Anthony tinha e o que aconteceu até eu chegar a esse diagnóstico. Então, eu sempre trabalhei com criança, então a gente que trabalha com criança, a gente tem um olhar mais atento sobre isso. Então, como eu tava dizendo pra vocês, a gente tem um olhar mais atento, a gente tem uma noção, assim, do comportamento típico de uma criança, né? E eu, desde nenezinho, o Antônio ele já me empurrava assim com os pés quando eu ia dar banho nele. Ele chorava muito, né? Então, eu como não tenho muita experiência, assim, na verdade, eu tenho um filho mais velho, que é um filho de criação, mas eu nunca tive um bebezinho, né? Apesar de cuidar de bebê e tal, eu não tinha uma experiência como mãe, né? E aí eu comecei a observar muito, assim, o comportamento dele. Ele ia tomar banho, ele chorava muito, ele gritava muito desde nenê. Aí ele teve também um problema de saúde chamado refluxo, que é onde o bebê ele toma o leite volta. Ele teve uma alergia à proteína do leite também. Então eu achava que isso estava relacionado, esse choro dele, a isso, né? Mas conforme o Anthony foi crescendo, eu via que o Anthony ele não olhava pra mim, eu chamava ele pra brincar, né? Chamava ele pelo nome. Muitas vezes a gente chama eles pelo nome, eles não olham, então isso foi uma das coisas que chamou minha atenção. Ele foi crescendo, daí ele caminhou com 1 ano e 3 meses, não foi tão tarde, né? Tá dentro do esperado. Eu vi, assim, que ele fazia muito assim com os olhos e virava a cabeça. Isso era uma das coisas que me chamou muito a atenção, assim, do comportamento dele. Ele batia muito as mãozinhas, assim, isso foi um outro sintoma do autismo que eu observei, assim, nele também, né? Quando ele ia brincar, às vezes ele chorava muito, porque ele queria que uma coisa ficasse do jeito que ele queria. Muito choro, assim, ele sempre muito intenso nos sentimentos, né? Isso se chama rigidez cognitiva, né? Quando a criança ela chora muito, isso se chama rigidez cognitiva. Quando ele ia brincar também, ele teve uma época que ele não brincava com os brinquedos, assim. Ele não gostava de brincar com brinquedo nenhum, ele queria só brincar com caixa, com coisas assim, tá? Até aí tudo bem. Mas quando ele ia brincar com os brinquedos, ele enfileirava os brinquedos, colocava um brinquedo do lado do outro. Ele não imitava aquilo que eu fazia, eu chamava ele pra brincar, né? Ah, vamos imitar o cavalo, vamos imitar a vaquinha, vamos imitar o carro. Ele brincava muito com as rodinhas do carro, ele gostava de girar a rodinha do carro. Isso foi uma das coisas que eu também me chamou muita atenção, que ele gostava muito de coisas que girava. Ele por si se girava no chão, assim, ele ficava rodopiando. Ele gostava muito de ficar se girando, isso foi uma das coisas que chamou minha atenção também. E perto de 1 ano eu levei ele no neuropediatra, né, que é o médico que vai diagnosticar criança ou encaminhar para fazer um psicodiagnóstico, que se chama, né, com uma psicóloga, uma psiquiatra, neuropsicóloga, neuropsiquiatra. Esses são os médicos que os pediatras e o neuro encaminha para fazer uma investigação. Na época eu tinha plano de saúde, né, aqui da minha cidade, então eu procurei o encaminhamento, né, para fazer o psicodiagnóstico dele aqui na minha cidade, levei ele para fazer. O psicodiagnóstico dele demorou em torno de 3 meses, né, ele fez com uma neuropsicóloga e psiquiatra aqui da minha cidade. Então, assim, ó, a médica faz vários testes, né, onde ela testa ali um comportamento típico de uma criança, né, dita normal e dele, né? Então, assim, ó, eu sempre tive certeza que o Antônio era autista, isso eu não tinha dúvida. E eu fui em busca de ajuda, né? Aí ele começou a fazer terapia, começou a fazer fono, TO, fazia psicóloga, né? 2, 3 vezes por semana fazendo essas terapias.
E hoje em dia eu já chamo ele já olha pra mim, ele já brinca comigo, eu sento com ele no chão, ele já imita o som dos animais, ele continua indo, né, nas especialistas, fazendo as terapias e tá se desenvolvendo super bem, assim. Eu, né, trabalho com criança da faixa etária dele, então eu consigo comparar, assim, como tá o comportamento dele, como tá o comportamento das crianças, né. E eu vejo, assim, que ele tem um atraso até significativo, mas na questão de fala, até no psicodiagnóstico dele ali, a doutora colocou, né, que as questões dele mais é um atraso significativo em algumas questões da verbalização, né, da oralidade, da fala, mas nas questões de interação social, assim, é muito leve o autismo dele, né. Então ele brinca com as crianças, ele gosta de estar no meio de pessoas, ele só fica um pouco agitado, né. A gente tentou dar para ele algumas medicações já para, né, para ver se ajuda. Porém, o Anthony ele teve reação à medicação e hoje a gente tá esperando uma nova consulta com o neuro, né? E ele tá tri bem, assim, eu estudo bastante sobre o autismo para tentar ajudar ele em casa. Claro que não é igual, né, especialista, óbvio, né, quem tá me vendo aqui, saiba que você pode ajudar o teu filho em casa, você pode brincar com ele, você pode fazer várias propostas e atividades com ele, brincar com ele, pegar os animais, imitar os sons. Tem várias coisas que a criança autista ela faz antes de falar, então isso é uma das coisas que eu aprendi estudando agora. Eu sei que eu tenho muito que aprender, mas dentro daquilo que eu posso e daquilo que eu sei, eu tô sempre tentando ajudar o Anthony no desenvolvimento dele, né? Então eu quis vir aqui trazer um pouquinho da minha experiência para vocês e contar da minha história, de como que tá o Anthony, de como a gente descobriu o autismo, né, dele. E eu sei que eu vou ajudar muitas mães, né, que também tem dúvida. A gente vive um luto ali logo que a gente descobre, a gente não quer aceitar, né? Mas a melhor coisa é a gente aceitar, né, o autismo da criança e procurar ajuda e eles se desenvolvem que nem uma criança normal, dita normal. O importante é a gente, né, levar eles na terapia, procurar ajuda médica e é isso. Vim aqui trazer para vocês um pouquinho da minha história e agregar um pouquinho também aí de quem quiser saber como que é a vida de uma mãe típica, né? Eu sempre trabalhei com criança e sempre via assim as crianças autistas e ficava pensando, me perguntando, né, como será que é na casa dele, né? Como que será que é com a mãe, com o pai em casa? E hoje eu tô na pele assim, né, de mãe de uma criança autista e tentando sempre ajudar o Anthony, né? Ele é super saudável, ele pede as coisas, ele vem, ele me mostra o que ele quer, né? Se ele quer tomar água, ele já fala algumas palavrinhas, ele já tá falando algumas palavras. E aos pouquinhos está se desenvolvendo, assim, e a gente sempre lutando, sempre levando ele nas terapias, tentando fazer com que ele entenda. Tem algumas coisas que a gente vê que ele não compreende, assim, que ele chora. Eu tento conversar com ele, filho, a mãe te entende, né? Não chora. Olha aqui pra mãe, me diz por que tu tá chorando, a mamãe vai te ajudar. Tento conversar assim com ele e mostrar pra ele que eu tô interessada naquilo que ele, naquele momento, tô acolhendo ele, né? E tô escutando pra poder ajudar. E tá ajudando bastante, assim. Eu vejo que ele também vê que eu entendo ele me pede ajuda. Quando ele quer alguma coisa, se ele quer leite, ele vai na geladeira, ele me mostra o leite, ele pega a mamadeira e ele se comunica com a gente dessa forma, né? Então, assim, muitas crianças autistas que não falam, eles se comunicam de outra forma, né? Tem uma outra forma de comunicação. E eu sempre vou dizer para qualquer mãe, para qualquer pai, nunca desista assim do filho de vocês e nem ache que ele não é capaz. Qualquer criança é capaz de se desenvolver perfeitamente. A gente tem que acreditar no potencial daquela criança e fazer o possível, né? E o impossível para poder estar ajudando eles. Eu sei que tem muitas mães também que às vezes não tem condições de pagar terapia, a gente depende do SUS, e o quanto isso é difícil pra gente ficar esperando, né? O tempo vai passando e a gente fica angustiada, né? Querendo ajudar o filho da gente. Mas eu peço assim, ó, pra quem tá me vendo, que lute pelos seus filhos sim.
que ele tem potencial sim, e depois vem aqui contar pra mim como é que foi e como tá sendo a experiência de vocês também. Eu sou nova também no assunto, né, nessas questões de entender sobre o tema, e o autismo ele não aparece em exame nenhum, ninguém sabe a origem, o que causa e por que as crianças são autistas. Podem fazer inúmeros exames que nada disso aparece em exame nenhum, tá? Então hoje eu deixo meu relato aqui para vocês, mãe, pai, tia, avô, e vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, dar um like aqui no meu vídeo, e eu vou vir aqui sempre trazer para vocês novidades sobre a minha vida, sobre o Anthony, e os meus vídeos engraçados aí eu sei que vocês gostam. É isso. Deixo um beijo para vocês e muito obrigada por assistir o meu vídeo. Um beijo da Dessa e do Anthony.